Olá, olá, povo do meu condomínio. Mais um Siga-me Cast, mais um programa que vem trazendo informações, dicas e soluções para o universo condominial. E, claro, enriquecer mais ainda o público que vive o universo, né, que é condomínio. E, claro, não deixando a importância de vocês curtirem, compartilharem, comentarem e, claro, nos seguir no nosso YouTube para que nos dê a força para que a gente consiga produzir cada vez mais esse conteúdo para vocês e levando o que a gente quer fazer de melhor, que é levar informação. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante e que algumas das vezes é pouco comentado, mas tem uma significância e tem uma importância gigantesca para quem vive o universo que é condomínio, que é a gestão profissional de condomínios, que aborda crédito, planejamento e a valorização. Hoje eu tenho como nosso convidado especial um dos grandes nomes da gestão condominial aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Ele é economista, formado desde 1995, atua na área, né, condominial há 26 anos, é um dos diretores da Natal Condomínios. Seja muito bem-vindo, João Maria. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco e, claro, compartilhando conhecimento. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Diego. É uma grande satisfação estar aqui contribuindo com você para essa área tão importante, né, da nossa cidade, que é a questão de gestão condominial, né? Queira ou não, nós somos muito novos ainda nessa área aí, o mercado ainda é novo. Natal ainda é uma cidade relativamente nova comparada a outros centros, né? As grandes metrópoles. As grandes cidades, que tem muito tempo já aqui com condomínios e estamos aí. Coisa boa. E hoje a gente vem abordar um tema muito importante que todo síndico precisa dominar para que ele consiga fazer uma boa gestão e ter sucesso naquilo que ele está se predispondo a fazer. E vamos falar sobre linha de crédito. É uma oportunidade ou uma armadilha? João Maria, a linha de crédito do condomínio, ela é uma solução ou é um problema? Não, na realidade, hoje ela está se tornando uma solução, porque no passado nem isso tinha, né? No passado, os condomínios sempre foram dependentes dos bancos tradicionais e linha de crédito para condomínio através de banco tradicional sempre foi uma barreira. Ultimamente, acho que uns 4, 5 anos aí, começou a aparecer garantidoras de crédito. Primeiro veio uma quebra disso com as cooperativas de crédito. Então, através das cooperativas, os condomínios passaram a ter uma porta aberta para uma necessidade. Por exemplo, investir em energia solar, que hoje está no dia a dia dos condomínios, né? Você tem um problema de recursos para investir no condomínio e você não conseguia a linha de crédito junto aos bancos tradicionais. Hoje você tem, além das cooperativas, você tem as garantidoras. Hoje o mercado aí tem várias garantidoras atuando no mercado, numa disputa aí, cada uma querendo oferecer uma taxa de administração mais em conta, uma análise mais aprimorada da situação financeira do condomínio, e é uma porta aberta e uma solução para quando você atua, vamos dizer assim, no fio da navalha, né? Que dificilmente você tem condomínios que têm uma boa reserva, um fundo de reserva saudável, vamos dizer assim. É uma folga que, numa emergência, você não esquenta a cabeça, o síndico não tem dor de cabeça, nem precisa convocar a assembleia extras pressas para isso. Então, hoje, as linhas de crédito são importantes para os condomínios nessas situações e existe, né? O que não tinha no passado aí, a barreira era grande, né? E existe algum risco nessa utilização de linha de crédito? Não, porque é feito um contrato, é feita uma análise, a garantidora não vai chegar para o condomínio e dizer, bom, eu te empresto, eu cubro a tua receita aqui, né? Porque a finalidade da garantidora é cobrir a inadimplência, principalmente. Sim, sim. No caso da garantidora. Da garantidora. Você tem... E principalmente algumas garantidoras também oferecem linha de crédito, né? Oferecem empréstimos. Isso. A questão da garantidora é a questão está muito relacionada à inadimplência. Um exemplo aqui, teórico. Você tem uma previsão orçamentária onde está previsto que a tua receita integral vai ser 50 mil, um número pequeno, Sim. 50 mil. Mas aquilo ali que você aprova e aprova a taxa ordinária para aquilo ali, para aquele orçamento, quando você começa o ano, aí você passa a ter uma inadimplência, vamos imaginar, de 20%. Quanto é 20% de 50 mil? 10 mil.
Então, na prática, você vai estar com caixa de 40, ao invés de 50. As garantidoras, elas fazem o seguinte, elas compram a tua inadimplência, elas cobram uma taxa de administração, e aí vamos imaginar uma taxa de 5%, que é alta, mas vamos considerar 5%, você vai ter o quê? 2.500. Então, você vai deixar de receber só os 40 que você recebia devido à inadimplência. Vai receber 47,5. E vai receber 47, vai ter um acréscimo na sua receita. E o síndico não vai ter dor de cabeça com cobrança, nem vai ter que apelar para a administradora para fazer a cobrança, nem vai ter que se preocupar em encaminhar para um jurídico para cobrar ou entrar com ação de cobrança. Não vai ter aquela questão de você fica 3, 4, 5 anos correndo atrás de uma inadimplência e não resolve no tempo hábil que você precisa. Então, nesse ponto aí, é viável e interessante. Agora, se você tem um condomínio que é saudável, tem um bom fundo de reserva, não tem problema, a inadimplência ela é simplória, vamos dizer, 5%, 3%, e você tem um bom caixa, e a gestão é boa, interna, porque a gestão interna tem que ser muito boa para a externa, que são as administradoras que fazem, funcionar. Então, quando você tem esse ambiente, tudo bem. Mas se você não tem, a garantidora é uma saída, que você não conseguiria isso junto a um banco tradicional. E essa já fica aí a deixa para alguma garantidora sentar aqui conosco e explicar melhor como funciona o sistema de receita garantida. A pergunta, João Maria, ela se aplica muito. Uma das maiores preocupações sobre a gestão são os riscos sobre qualquer decisão tomada, porque é de responsabilidade civil do síndico sobre o condomínio. E como leigo, não sou administrador, eu só vivo apenas o mundo de condomínio e busco cada vez mais levar informação. Mas existe algum risco, por exemplo, de empréstimo? O condomínio ele não está com a saúde financeira boa e o síndico, com a má gestão, ele faz um empréstimo e esse empréstimo ele pode se tornar algo negativo para o condomínio se ele não bem usado? Olha, o empréstimo, a linha de crédito para o condomínio, isso tem que passar por assembleia, tem que ter um objetivo definido. O síndico ele não pode simplesmente chegar e vamos dizer, num banco não, como nessas cooperativas de crédito, por exemplo, ou numa garantidora, simplesmente ele sozinho chegar lá e dizer, olha, eu quero fazer uma linha de crédito de tanto. Não é assim. Sim. Tanto a garantidora como a cooperativa que arranje crédito, ou se por acaso algum banco já tiver visto esse nicho aí, tiver resolvido fazer, isso passa por assembleia. Você tem que ter uma ata registrada direitinho, aprovando aquilo ali, e esse dinheiro que vai entrar no caixa, você tem, se o condomínio tiver subsíndico, nem todos têm, mas se você tiver subsíndico, junto com o conselho, eles têm que estar atentos àquilo ali, àquele dinheiro, o caminho do dinheiro. Então, tem um objetivo. Para que ele vai ser utilizado. Vai ser para rescisão, uma rescisão pesada, que o condomínio está sem caixa, então tem que ser para aquilo. Vai ser para adquirir um gerador, às vezes pode ocorrer de comprar um gerador. Vai ser para uma modernização do elevador, tem que ter o acompanhamento e a prestação de contas vai mostrar isso. Então, o risco não deixa de existir, mesmo com todo esse processo aí que é feito. Mas depende muito da utilização. Não, do olho do morador, do conselho. Eles têm que acompanhar, eles têm que estar atentos, eles têm que estarem cobrando. Você cobra na assembleia, tá certo? Você cobra do conselho, o conselho cobra do síndico, acompanha, vê, a prestação de conta vai todo mês para o condomínio, tem que ser analisada pelo conselho para poder não ter risco. E esse é um ponto muito importante, é a participação dos moradores, a participação do conselho, é se importar e se enganjar na gestão do condomínio, porque se um empréstimo, além de crédito, se ela não for bem feita e não tiver um bom destino, ela pode se tornar uma dor de cabeça, porque vai existir a dívida da parcela. Isso. Se o condomínio não tiver com uma boa saúde financeira, vai ter dificuldade de pagar. Daí sempre quem vai pagar é o morador, porque vem a base de taxa extra. Isso, não tem para onde correr. Então, é um ponto muito importante, João Maria, você destacar, que é a preocupação da participação dos moradores, de entender o destino dessa linha de crédito, de entender para que isso de fato tem essa necessidade. Porque vai gerar mais uma dívida para o condomínio, consequentemente vai gerar mais uma dívida para o morador.
Isso. Então é isso que vocês precisam entender e que tudo vai refletir diretamente no morador, né? E aí entra na próxima pauta que eu quero discutir com você, que é a gestão planejada e valorização do patrimônio. Isso. Que se o condomínio ele tem uma saúde financeira boa, consequentemente, né, a possibilidade dele se valorizar mais, de ele ficar cada vez mais, cada ano ele seja mais valorizado, o bem dos moradores e do próprio condomínio, né? Isso. João Maria, tem síndico que só apaga incêndio e tem eles que podem ir até além disso. Como é que funciona isso para a questão de recurso do condomínio? Olha, tudo isso aí que você falou é pré-requisito do que a gente falou antes. Ou seja, você não consegue ter uma gestão boa, uma valorização do seu patrimônio, se aquilo que a gente conversou anteriormente não houver o cuidado dos moradores. O que é o cuidado? É o acompanhamento. O acompanhamento da situação financeira do condomínio, ela não se limita ao morador ir à Assembleia e saber como é que está, ou ir perguntar a administradora é para isso. O contrato que as administradoras de condomínio têm não é com o síndico. O síndico está na gestão, ele está síndico. O contrato é com todos os moradores, porque esse contrato das administradoras é pago por quem? Pelas cotas ordinárias que fazem parte das despesas. Então, todos os moradores eles têm o direito de se dirigir à administradora, de conhecer, é importante conhecer que a maioria dos moradores ela não sabe o papel importante que as administradoras têm nos bastidores, por trás. Toda a parte burocrática que dá segurança tributária, questão trabalhista, previdenciária, municipal com relação ao imposto, ao ISS, tudo isso quem faz está na sombra lá que ninguém está vendo, que são as administradoras. O morador não tem essa noção, o síndico tem, porque o síndico frequenta, vai na empresa, conversa, entendeu? Tem a assessoria direta, mas essas informações, ela é um direito de todos os moradores. Todos os moradores, se ele quiser pegar o telefone ou ir na empresa, pedir todas as informações, menos algumas que são privadas, como é o caso, por exemplo, da inadimplência, ele está lá, as portas estão abertas, ele tem direito de saber disso. E é fundamental, porque a gestão planejada, bem feita, ela vai garantir a valorização do seu patrimônio. Se você compra uma casa, se você compra um apartamento, um condomínio, e você esquece da gestão, você não quer nem saber da Assembleia, e infelizmente é assim, que o índice de presença em Assembleia é baixo. O índice de visita de morador em condomínio, em administradora? Baixíssima. Só quando às vezes quer pegar um boleto, alguma coisa. Mas para se informar, ver como é que está. Por exemplo, é importante, você vai comprar um apartamento ou uma casa, vá na administradora para ver como é que está, qual é o valor da taxa, como é que está. Porque isso é importante para você não fazer um investimento ruim, vamos dizer assim. Então é importante você saber a saúde do condomínio, como ela está. Se tem dívida previdenciária, se não tem, porque isso garante a valorização do patrimônio. E você que mora no condomínio, numa casa ou num apartamento, você tem que estar ligado. Você não pode se desligar. Não, isso aí eu não quero nem saber. Não vou para a Assembleia, não quero saber. Eu pego informação com os outros, olho ali no boleto aquele resumo de prestação de conta. Não, é importante você participar. Porque hoje é muito fácil, o meio de comunicação facilitaram muito. As próprias assembleias virtuais, por exemplo. Antes da pandemia era só presencial. Depois da pandemia veio a híbrida, que você faz presencial e virtual, a 100% virtual. A virtual que começa na segunda, pode terminar na sexta-feira. Ou seja, você tem tempo suficiente para analisar, para votar e participar mais, né? Então, isso é fundamental, porque o teu patrimônio ele é fruto da gestão. Se a gestão for boa... É tudo sobre gestão. Se a gestão for boa, o síndico for um bom síndico, ele tiver pulso, ele souber planejar direitinho, e tem o patrimônio se mantém. E tem o respaldo também de uma boa administradora, porque a administradora é quem faz a gestão de impostos, de RH, de todo o controle de mão de obra, de manutenção. A administradora é quem faz esse trabalho. E que Gente, isso se aplica muito aos empresários que estão nos ouvindo, eles vão entender bem. A administradora, o papel da administradora para um condomínio ela é de suma importância pelo fato da gestão de impostos, gestão de recursos, gestão de mão de obra, que se não for bem feita vai gerar dívida. Isso. E, consequentemente, desvalorização do seu patrimônio. Olha,
Uma coisa se liga à outra. A gestão do condomínio é um somatório da gestão interna, feita pelo síndico, subsíndico, conselho. E quando o condomínio é grande, que tem uma gerente lá dentro, é o somatório deles lá, mais a gestão externa. Porque a gestão externa, que eu chamo, é a que é feita pelo administrador. Ou seja, está lá o condomínio agora, nesse momento, lá comprando, fazendo acerto, fazendo uma série de coisas, e a gente está aqui por trás sem saber a dinâmica do dia a dia lá. Na hora que chega para o fechamento da prestação de conta, toda essa parte de impostos, de RH, de tudo que se refere ao dia a dia do condomínio naquele intervalo dos 30 dias, é feito pela administradora. Mas ninguém fez esse trabalho. A gestão completa, boa de um condomínio, ela depende da gestão interna e externa, é o somatório das duas. E, claro, da participação dos moradores. Isso. Você não consegue ter uma boa gestão de forma unilateral. O condomínio precisa da administradora. A administradora, por sua vez, precisa do condomínio como cliente. Os dois têm que estar funcionando. Tem que ter harmonia. Tem que ter uma boa sintonia entre essas duas gestões aqui para que a coisa não fique ruim para os mais interessados, que são os proprietários, né? Daí, João Maria, vem mais uma vez a importância da participação e vale se destacar o trabalho bem feito no que ele aplica diretamente. Porque o condomínio, o seu apartamento, o seu bem, ele vira um ativo. Isso. Ele, em vez de de se tornar uma dor de cabeça, ele se torna um ativo que cada vez mais vai sendo valorizado, tendo uma boa gestão, tendo um bom síndico, fazendo um trabalho de gestão organizada, junto, claro, com a gestão da administradora, dando todo o suporte técnico especializado, para conseguir fazer com que esse condomínio funcione bem. Isso. E cada vez mais ele valorize, né? Porque o importante, quem compra um apartamento hoje, que é diferente de um carro. Você compra um carro hoje por R$200 mil, daqui a um mês ele está valendo 180. Isso. Né? A não ser a situação da pandemia em que subiu bastante, mas não é tanta a realidade. Já o bem imóvel, ele sempre tende a valorizar. Mas, salve muito salientar, e principalmente em condomínio, em que esses bens não forem bem administrados, consequentemente, em vez de você ganhar dinheiro, você vai estar perdendo, e muito. Acontece em compradores e visitarem, como ele João Maria bem destacou, a importância de na compra do bem você visitar a administradora para saber da saúde financeira, para entender como é que está a situação desse condomínio, porque ninguém sabe as certidões negativas, como é que está a saúde na justiça, se ele está devendo alguma coisa, porque toda... Dívida ativa, principalmente. Exatamente, porque toda empresa que o condomínio possa contratar é de responsabilidade da empresa, mas também do condomínio. Então, é um ponto a se destacar de grande importância, que é a boa gestão, é o bom trabalho tanto do síndico quanto da administradora. Porque esse bem, ele vai, sendo bem gerido, ele vira um ativo, não vira dor de cabeça. Quando você falou do planejamento, a questão do síndico é o seguinte, um dos pontos para que haja um bom planejamento e para que o condomínio tenha uma boa saúde financeira é não fugir da realidade, por exemplo, anual, com relação a reajuste de taxa de condomínio. Lógico, todo mundo acha ruim quando você reajusta alguma coisa, não tem para correr. Isso no dia a dia da gente, você tem uma coisa que é X, amanhã é X mais alguma coisa, ninguém gosta. Mas condomínio não pode fugir. Um síndico, ele não pode querer agradar a comunidade segurando o reajuste. Então, por exemplo, se tem um condomínio que está precisando urgentemente para ter um mínimo de respirar financeiramente, e você vai precisar dar um reajuste de, vamos imaginar, 8%, 9%, e termina reajustando em 3%, 3,5%, você vai defasando essa taxa, vai chegar uma hora que vai ter que correr para 12%, 13%, 14%. E o mal é esse, se você foge da realidade, você vai acumular esse problema lá para frente. Daqui a 2, 3 anos, aí o próximo síndico que assumir, quando assumir... Pega a bomba. Aí pega a bomba. Você tem que ser realista. Todo ano você tem reajuste de energia, de água, de funcionário, que é o mais pesado, entendeu? Você tem um reajuste de salário mínimo que tem ganho real acima da inflação, e isso reflete no salário da categoria. Por quê? Porque a categoria não pode ganhar igual ou menos do que o mínimo. As convenções coletivas, ele reajusta o salário dos funcionários acima disso. Tá certo? Tem um ganho real um pouco. Então você não pode segurar uma taxa de condomínio para agradar, para ser bonzinho, para fazer aquela política da boa vizinhança. Não, isso vamos dizer aqui que é um negócio familiar, né?
Por quê? É uma empresa que não tem fim lucrativo, condomínio, mas você pode considerá-la como uma empresa. Você tem que ter esses elementos aí de gestão, entendeu? E o síndico precisa ser assim. É um ponto que eu sempre destaco, João Maria, é sobre essa analogia em que eu faço, sobre que o condomínio ele é uma grande empresa com diversos Isso, sócios, cada um com pensamento, e o síndico ele é o responsável sobre isso. E daí você destaca um ponto muito importante, que são as obrigações legais, e que o síndico não pode esquecer. Quais as obrigações legais que o síndico tem que cumprir todo ano? Olha, o fundamental, você jamais pode deixar de pagar, por exemplo, para não reajustar a taxa, para não chamar uma assembleia para uma taxa. Você nunca pode deixar essa parte trabalhista, ela é fundamental você manter em dia. Não adianta você acumular 2, 3 guias de INSS para pagar lá na frente. Não adianta. Vai chegar ao final do ano, tu vai ter 13º tem mais um acréscimo de encargos trabalhistas, né? Então, a parte trabalhista você tem que ser criterioso, não pode falhar com nada. O E-Social, ele é muito exigente. Quando você alimenta o sistema no E-Social, você não pode deixar de fazer os exames dos funcionários que eles têm que fazer, periódicos, né? Você não pode deixar de fazer os programas que têm períodos específicos. Então, você jogar isso para frente, quando você deixa de cumprir o que o E-Social cobra, as multas vêm, são multas altas. Existe uma tabela de multas que você precisa ver a quantidade de multas que o condomínio se submete caso não cumpra com aquilo ali. Então, previdência, toda essa parte trabalhista aí, os impostos, tudo é sincronizado hoje. Você emite uma nota fiscal, a prefeitura já está sabendo de tudo. Não adianta você não reter aquilo que deve ser retido, tá certo? Mensalmente você tem que ter esse controle efetivo dos impostos junto à prefeitura, junto a todos os órgãos. E é isso que dá dor de cabeça. Um síndico fica lá à frente, as pessoas se afastam, acham que está tudo ok, daqui a pouco o síndico sai, às vezes ele até sai do condomínio, vende apartamento, vende carro, o outro que assume, quando menos espera, 2 anos depois, chega a notificação da Receita, chega a notificação da Prefeitura, e aí? Aí vem o sufoco. Taxa Entendeu? extra. Taxa extra, aí o morador se aborrece com todo o direito, entendeu? Mas tudo isso por quê? Falta de planejamento, falta de participação do morador nas assembleias, entendeu? Deixa tudo muito solto e não tem para onde correr. Vai dar problema, entendeu? Vai dar problema. E a gente está falando... E tem um detalhe. As administradoras, nenhuma, tem o poder de chegar e dizer que o centro está fazendo coisa errada. De chegar e fazer acusações que não cabem. A administradora ela age do portão do condomínio para fora. Mas ela dá um sinal para o conselho. Ela orienta. Ela coloca lá as inconformidades que, no primeiro momento, pode nem ser inconforme aquilo que a gente está registrando, porque internamente o pessoal, não, a gente resolveu isso aqui, a gente não está sabendo, mas as inconformidades é um sinal sobre notas fiscais, sobre falta de documentos comprobatórios. Então, isso é um sinal para o conselho. Não quer dizer que o síndico está fazendo coisa errada, mas cabe ao conselho chamar o síndico e dizer isso aqui. Como é que a gente resolve? Então, por isso que é fundamental a participação, não só do conselho, como dos moradores. E tem um detalhe, às vezes o conselho é eleito, mas não se envolve muito. Acha, não, o conselho não é com o síndico, isso aí é com o síndico. Não é, tem que analisar mês a mês a prestação de conta, tem que dar o parecer dele, tem dúvida, consulta a administradora, aí as coisas funcionam. Se não for assim, a vaca vai pro brejo, como é que diz, né? Aí você atua no fio da navalha ali, R$1, se faltar, você não tem para pagar, fica no sufoco, atrasa a conta, paga juro, paga multa disso, entendeu? E no final sempre sobra pro morador, porque vai vir taxa extra. A gente está falando sobre as obrigações legais, mas eu gostaria de dar ênfase num ponto muito importante, que é os ajustes sobre as taxas. Aquilo que a gente já falou antes, mas o quão isso implica de forma anual, porque se você faz o reajuste bem trabalhado, isso eu falo como leigo. Eu quero que você explique isso melhor para quem está nos acompanhando.
Se você faz essa taxa, faz esse reajuste desse planejamento orçamentário para um ano e você faz os reajustes necessários, vai aumentar pouquinho na taxa de condomínio. Exatamente. Mas erroneamente é o que eu identifico dentro da vivência, consumo de casa, é que eles vão protelando durante um ano, durante 2 anos, aí a bomba explode, consequentemente vem uma taxa extra de que às vezes é o dobro da taxa de condomínio. Daí vale salientar o quão é importante um bom planejamento orçamentário, né? Isso. E outra coisa, por exemplo, você falou em apagar incêndio. Muitas vezes o cara assume, o síndico assume, a primeira medida é vamos reduzir despesa. Esse é um discurso que a gente sempre escuta. Agora, você tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, você pega um determinado serviço que tem no condomínio e por uma diferença de R$ 200, R$ 300, você reduz, você corta. Agora, você pode entrar naquela do barato que vai sair caro. Essa é uma grande preocupação, né? Você faz uma redução, daqui a pouco a coisa não está funcionando. Você reduziu para mostrar serviço. E o que é que R$ 200 num determinado serviço que você reduz vai implicar de melhoria para o morador quando você dilui no total de moradores? Que às vezes o cara faz um levantamento, aí ele olha aqui assim e diz, então, vou reduzir R$ 1.000 de despesa, R$ 500, 600. Ele está reduzindo ali, mas quando você dilui para todos os moradores, aquilo ali não significa nada na taxa de condomínio que o morador está pagando. Agora, se tu tem um condomínio que você consegue reduzir um determinado serviço que caiu de 16 mil para 7 mil. Você tem uma queda de R$ 4.000. Aí você está tendo mensal, uma economia 12 razoável. meses, Isso. R$ 48.000. Então tem que ter muito cuidado para você não fazer uma troca de uma coisa que lá na frente tu vai ter dor de cabeça. E a gente se depara muito com esse tipo de situação. Então, o reajuste da taxa. Você tem que estar muito seguro quando vai aplicar o reajuste da taxa. Você não pode chegar, por exemplo, como eu já vi situações que o condomínio precisava de um reajuste X para respirar, aí foi colocado mais 3 alternativas abaixo, menores. Você acha na Assembleia que o morador vai deixar de aprovar um reajuste de 4% para aprovar 9%? Jamais, vai votar em 4%. Aí pronto, como é a maioria que decide, eles têm razão, porque está lá exposto, foi colocada a opção, aí o condomínio vai continuar do mesmo jeito. Quando você está seguro, você tem que chegar, ter firmeza para dizer para o morador, pessoal, a gente não pode fugir daqui. Não é minha vontade, não sou eu que estou querendo. Está aqui os números. E coloca lá os números reais das despesas do condomínio. Porque senão não tem para onde correr. Aí, vale a pena você estar o tempo todo recorrendo a crédito, a linha de crédito? Não. É verdade. Você tem que ter vida financeira própria, entendeu? E como o gestor, porque, como você acabou de falar, os moradores eles tendem a não entender bem sobre gestão, a não ser que eles vão fiscalizar, que eles vão acompanhar e que eles vão entender melhor como funciona a gestão do condomínio e como ela deve ocorrer. Mas esse ponto do planejamento orçamentário ele é muito importante para a saúde financeira do condomínio, porque com o planejamento bem feito, o condomínio ele tem caixa, ele vai conseguir fazer todas as manutenções, porque é mais caro pagar pelo problema do que você sanar antes que aconteça. Então, é manutenção preventiva, né? Que pouca gente pratica. Exatamente. Então, uma manutenção preventiva bem feita, ele vai reduzir custos, né? Isso é ao longo prazo. Só que a nossa cultura, a gente não enxergar ao longo prazo, e sim a curto prazo. Mas para que, como informação, né? Como é bem feito um planejamento orçamentário dentro do condomínio? Olha, as administradoras, todas elas, têm relatórios anuais, mensais, que ajudam o síndico a fazer isso. Ele nem precisa se preocupar. Por exemplo, você vai fazer uma assembleia, vamos imaginar que vai começar o ano aí, você síndico vai fazer uma assembleia. Você tem uma visão lá de dentro do que você está querendo fazer, mas 80% daquilo que precisa ser feito no ano seguinte, os valores, o que você vai precisar de reajuste, a administradora tem como fornecer isso para você. Então, a administradora faz uma previsão, não quer dizer que ela vai ser aprovada 100%. Seja absoluta, né? Seja absoluta, não. A gente faz e caminha. Ele pode olhar, dar uma olhada e dizer, não, isso aqui eu acho que a gente pode eliminar, vamos deixar aqui mais para frente. Não de forma irresponsável, tendo segurança no que está fazendo.
E a gente está precisando também incluir aqui isso, porque a gente vai precisar fazer aqui dentro, mas a administradora não está lá dentro do Sim. condomínio para ver aquilo ali. Então, ele faz dá uma olhada geral naquela previsão que foi feita pelo administrador, faz o ajuste sem fugir da realidade e leva para a Assembleia. Entendeu? Então, a previsão orçamentária que você apresentar são números reais, não tem para onde fugir. Se o morador tiver dúvida, ele vai lá na empresa e a empresa vai mostrar. Não, está aqui o relatório de 12 anos do condomínio, 12 anos, de 12 meses, né? Os 12 últimos meses está aqui o relatório. Toda a receita que entrou, todas as despesas. Porque tem um detalhe também. Muitas vezes o cara olha, aí ele tem 3, 4 meses um bom superávit nas despesas. Quando ele paga as despesas, tem um bom superávit. Aí você olha assim, mas quando você vai olhar a receita que você deve se basear é a ordinária. Então, se tua receita ordinária prevista é 30 mil, você tem que contar com aqueles 30. E Exatamente. muitas vezes o cara se empolga e conta com outras receitas que entram. Por exemplo, receita de acordo, receita de juro, de multa. Mas aquilo ali aconteceu num mês, no segundo mês, mas no terceiro não vai acontecer. Não tem. Ele recupera uma inadimplência lá, 3, 4 mil reais. Ajudou, mas não é a realidade. Aquilo ali é um dinheiro que faltou lá atrás, entendeu? Então, ele tem que estar de olho, o planejamento dele tem que ser em cima da receita ordinária. É ela quem paga as despesas, porque você não tem nenhuma garantia que ao longo de 12 meses, todo mês vai entrar 4 mil, 5 mil, 8, 10 mil reais de recuperação de inadimplência, de acordos que foram feitos com o morador, de juros, de multa, de uma série de coisas. Então, essa questão do planejamento é um dos pontos que tem que entrar em cima da previsão que você faz. A previsão orçamentária é uma ferramenta fundamental para o síndico. Aquele condomínio que o síndico chega sem extrato, sem nada planejado, joga lá no Excel os números dele, é barca furada. Porque tem situações. O cara chega lá, faz uma planilha lá, apresenta lá, o morador não sabe se aquilo é real, se não é. Então, isso tem que ser evitado. Entendeu? Daí vem a importância a boa contratação de empresas que vai entrar dentro do condomínio e principalmente, como você acabou de falar, na boa contratação de uma administradora de referência. Isso. De você isso, ter o suporte, porque a administradora ela é um braço direito do condomínio, um braço direito do síndico em relação à gestão. E quando bem contratada, quando você contrata uma empresa séria, com responsabilidade técnica, com responsabilidade, com referência que essa empresa tem dentro do nosso estado, no caso aqui do Rio Grande do Norte, você tem um suporte sobre esses sentidos, né? Porque a administradora ela faz todo esse trabalho, oferece, e cabe, claro, ao síndico. Mas, se você é morador e busca entender melhor sobre o seu condomínio, é o que a gente mais discutiu aqui e falou, é sobre a sua participação. Busque entender, visite a administradora. Na contratação de uma administradora para o seu condomínio, busque entender melhor, busque a documentação necessária, referência, credibilidade, para que, de fato, o seu condomínio ele esteja bem respaldado dentro de tudo do condomínio e você não tenha surpresa. Não se torne uma bola de neve, tenha uma boa gestão, porque a gestão é absolutamente necessária e importante, né? Olha, sabe qual é uma coisa que a gente sempre questiona muito? É o seguinte: esse tipo de serviço para condomínio, você não pode fazer tipo licitação. Por exemplo, você tem um condomínio que precisa ser bem gerido internamente e externamente. Aí você vai escolher uma empresa, uma administradora, aí você faz um processo de licitação. Né? Licitação é para Estado, né? Isso. Aí o que é que acontece? Chega a empresa A, vamos botar números aqui simbólicos. Chega a empresa A, aí coloca R$1.000. Chega a empresa B, coloca 900, 950. Chega a C, 850. Aí daqui a pouco, daí para baixo, aí aparece R$300, 400, R$500. É uma discrepância muito grande. Aí você termina levando para o lado do menor preço. Aí você decide por um preço lá embaixo, com a defasagem grande. Eu já perdi um cliente porque chegaram com a proposta de 1/3 do valor que a gente cobrava. Aí você diz, mas será que você não estava cobrando de alto demais? Não, não estava. Quem entrou é que entrou só para pegar o contrato e jogou o preço lá embaixo. Porque você não consegue
manter sua estrutura para dar a assessoria, O suporte, condomínio, né? O suporte necessário. com profissionais, com equipamento, jogando o preço desse lá para baixo. Não tem como. A gente vê muito isso aí no mercado. E esse valor, ele precisa entrar. Essa administradora ela vai ganhar. Isso. Aí depois, o que é que ocorre? No início, tudo bem que o dono faz tudo sozinho. Aí daqui a pouco ele aumentou mais o cliente, ele vai e bota um estagiário. Aí daqui a pouco ele contrata o funcionário, esse funcionário passa um ano, cai fora. Aí daqui a pouco ele chega a 10. Como é que ele vai bancar o custo desses 10 clientes botando o preço desse tamanho aqui? Porque ele botou para ganhar, para entrar. Aí é outro pecado que a gente tem no mercado, é isso também. Tá infelizmente, hoje acontece. A contratação com informação que a gente vai mudar essa realidade para fazer com que os moradores entendam a importância do serviço para dentro do condomínio, como a manutenção, como segurança, para não se ver apenas preço, mas entender de fato quem é a empresa que está dentro da sua casa, quem é a empresa que vai lhe dar o suporte, vai lhe dar todo a questão da gestão, o suporte de gestão para o síndico, no caso é administrador, no caso de segurança, quem vai cuidar sobre toda a sua segurança. Imagine só, você contrata uma empresa pequena, ou que não pelo tamanho, mas uma empresa que não tem nenhum tipo de referência, que não tem nenhum tipo de estrutura, que possa oferecer segurança, que possa oferecer respaldo técnico especializado na gestão do condomínio. Isso vai gerar prejuízo e quem vai pagar é você. Essa questão por exemplo, na minha carteira, na nossa carteira lá da empresa, eu acredito que metade, quando nos contratou, nunca foi nem lá na empresa para ver. É fundamental que na hora que você vai escolher, tu tem lá 5, 6, 7 propostas. Faz um esforçozinho, vai visitar cada uma delas, para tu ver a estrutura, para conversar, para ver o pessoal que trabalha lá, ser apresentado, e a partir daí tu escolhe. Mas às vezes você não faz isso, aí daqui a pouco tu decide por uma empresa que mal tem um local para uma sede para trabalhar. Entendeu? Que estrutura de pessoal não tem. Aí começam os problemas. Acumula a prestação de conta, não entrega, 3, 4, 5 meses sem entregar uma prestação de conta, porque rotatividade de gente mais. E essa área hoje, com as exigências que tem, porque eu digo a você o seguinte, mudou muito essa parte de administrador de condomínio, de quando a gente entrou. Hoje é tudo sistematizado, hoje a informática ela deu uma sacudida muito grande. E quando eu me lembro que no início da empresa nossa, a gente chegou a trabalhar com Excel, com Word, o controle da inadimplência era tal da francesinha. Nosso motoqueiro quase todo dia ia ao banco para pegar aquele relatório que tinha de compensação de pagamento para manualmente fazer aquilo. Hoje não existe mais isso. É tudo automatizado, né? A tecnologia está aí para nos ajudar. Dá muita segurança, então é importante essa estrutura que você tem que ter para trabalhar com condomínio. Condomínio não é coisa simples. É sério. É uma grande empresa, são grandes empresas, com faturamento mensal, isso, com tudo. Então, é algo que precisa muito de atenção e, claro, uma boa gestão. Falando sobre gestão, a gente vai falar agora sobre a importância do CRA para o universo condominial. Muita gente ainda não entendeu, João Maria, qual a importância do CRA, principalmente na fiscalização em relação assim, com os profissionais, né? Isso, o que é que você tem a comentar, a dizer sobre essa importância? Olha, eu diria o seguinte, que do jeito que a gente falou aqui, da importância das linhas de crédito para condomínio, da importância da gestão planejada, não é? Da importância do condomínio cumprir fielmente suas obrigações legais. A mesma coisa é o CRA. O CRA para os administradores e para os síndicos que estão entrando no mercado como síndicos profissionais, o CRA precisa ter atuação. Sim, fiscalizar, acompanhar. Precisa fiscalizar, precisa ter uma atuação forte. Eu escutei aqui o debate que você fez. Foi maravilhosa a entrevista com o pessoal. Achei muito bom. Agora é bom que aquilo ali se torne uma prática. Porque tem ocorrido, eu já recebi clientes com grandes dor de cabeça porque ele estava entregue a pessoas que não estavam capacitadas e não tinham foco naquilo que ele se propôs. Tá certo? Então, a fiscalização é fundamental, seja para a administradora, toda atividade tem que ter uma fiscalização. Isso, tem que ter um órgão que fiscalize e acompanhe. Um conselho para acompanhar, para ver, porque senão a coisa fica solta e aí já viu. Quem paga a conta é o cliente. Quem paga a conta é o morador. É o morador. Sempre vai pagar a conta. Sempre vai pagar a conta, entendeu? Então,
de tudo aquilo ali que eu vi no seu programa aqui com o pessoal do CRA, eu assisti todo aquele programa, achei super interessante. E espero que funcione mesmo como eles estão se propondo, porque é necessário. De verdade, eu também espero que, de fato, essa fiscalização aumente, para que eles, de fato, Isso. visitem as administradoras. Olha, não é para tirar ninguém no mercado, nem para punir. Exatamente. É para dar legalidade. E para dar respaldo para também. quem utiliza do serviço. Isso. Porque o morador Ter segurança. Ele tem segurança da administradora, saber que ela está sendo fiscalizada, que ela tem a documentação necessária, para que se no meu condomínio existe o síndico profissional, esse síndico profissional ele tenha, né, o registro no Conselho Regional de Administração. Ele está afirmando, ele está assegurando para quem está contratando que aquele é um profissional qualificado. Essa entrevista dá para entender o quão é importante ter uma boa gestão, quão é importante ter uma boa participação dos moradores, do Conselho Fiscal, para que a gestão ela funcione bem e o bem cada vez mais valorize. E, claro, não gere prejuízo. Porque se não tiver, gente, é fato, se o seu condomínio não tiver uma boa gestão, se o seu condomínio não tiver o suporte de uma boa administradora, você vai ter prejuízo, isso vai vir em cima de taxa extra, vai vir, tem diversas formas de prejudicar o morador, porque o síndico ele tá ali, ele está como síndico durante 2 anos. E tem um detalhe, viu, Dick? É o seguinte, o síndico morador, ele está 24 horas sendo visto pelo morador. Está lá, é no elevador, é na área de lazer, onde ele está, o morador está vendo ali e sempre está cobrando alguma coisa, está em cima. E o que a gente percebe, às vezes, é que no caso do síndico profissional, o pessoal se desliga um pouco. O síndico profissional, ele faz a mesma coisa do síndico proprietário, morador. Tá certo? Isso. Ele é síndico do mesmo jeito. Não é porque ele é síndico profissional que ele vai ser diferente do síndico morador. Então, a mesma cobrança que o morador tem em cima daquele morador que está lá no olho dele o tempo todo, colado ali, ele tem que fazer também com o síndico profissional. Entendeu? Porque não é esse nome profissional que vai mudar. O síndico é um só. Tanto vai ser morador como profissional. Entendeu? E o morador ele tem que ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado de tudo aquilo que a gente já falou antes aqui. Tem que ter o mesmo zelo. Então, sobre o CRA, não é só sobre papelada, é sobre respeito, segurança, reconhecimento, tanto para as administradoras quanto para os síndicos profissionais. Isso. Olha, o mercado de condomínios é o seguinte, ele nunca vai estacionar nem diminuir. Condomínio você não derruba. Não. Ele foi construído, foi entregue, vai ficar ali pro resto da vida. E qual é a tendência? Em toda a capital, em toda a cidade. É crescer, melhorar. É você verticalizar, seja através de apartamentos nos condomínios verticais, seja através de lotes em condomínios horizontais. Sempre vai estar crescendo. Isso é verdade. E se vai estar sempre crescendo, o que era Natal no ano 2000, 2002? Era uma realidade completamente diferente. Então, em 1980, que eu me lembro bem disso, Natal tinha 250 mil habitantes, se não me engano, o trânsito era uma tranquilidade. O que é hoje? É a mesma coisa com condomínios. Os condomínios não vão parar de surgir, não vão parar de ser construídos. As incorporadoras estão aí. Então, se há um crescimento, o tempo todo ele está crescendo, tem que ter isso aqui que o CRA se propõe. O mercado de condomínio dessa área precisa de atuação do CRA. E as administradoras, a gente está disposto, acredito que os síndicos também, que síndicos profissionais, tem muito síndico profissional bom. Tem muito. Então, é importante que o CRA atue nisso aí, para não virar, vamos dizer assim, usando o termo meio, não virar bagunça. Não virar bagunça, é verdade. Entendeu? Porque, como você falou, no final, não é nem o ex-síndico morador que vai pagar a conta, é a comunidade. É a comunidade de forma geral. Então, quanto mais aprimorado, quanto melhor tiver o mercado, é bom para todo mundo. Depois, tem uma coisa que a gente sempre diz, esse mercado de condomínio, ele dá para todas as empresas, não precisa ninguém estar se matando, e a gente vê muito isso. O cara faz qualquer coisa para estar derrubando. Não precisa disso. Não precisa. O mercado dá para todo mundo. Se você tiver 200 síndicos profissionais, se você tiver 200 empresas administradoras, se trabalhar correto, dá para todo mundo. Não precisa ter um embate como em algumas situações ocorre aqui dentro do Natal, entendeu? Isso é verdade. E é por isso a importância do CRA para atuar. João Maria,
A entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado por participar conosco. O mercado ele precisa desse tipo de informação, o mercado ele precisa desse conhecimento para que, de fato, os moradores eles precisam se engajar mais, eles precisam se inteirar mais sobre o que é gestão, sobre o que pode acontecer de melhorias e pode acontecer de prejuízo. Isso. Então, eles precisam estar cientes de que, de fato, precisem de órgãos, precisem de empresas parceiras, o síndico ele precisa ser um bom gestor, a administradora precisa ser de referência, de credibilidade, para que, de fato, dê o suporte técnico especializado com exatidão, que ele consiga dar todo o suporte ao síndico, porque existem síndicos moradores, que é profissional... empresário, funcionário público, que ele não entende bem de gestão. E nesses pontos é mais importante ainda você escolher uma boa administradora. Hoje a Natal Condomínios tem um pouco mais de 26 anos no mercado, está aí para poder dar todo o suporte para vocês e, claro, conseguir fazer uma boa gestão. Muito obrigado pela possibilidade, João Maria, de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento. E, claro, para que as pessoas possam acompanhar e entender melhor sobre a Natal Condomínios, quais são as redes sociais? Pronto, só antes de concluir, essa questão do síndico que você falou é muito importante. Olha, nenhum síndico eleito num condomínio morador, ele tem a obrigação de entender de tudo quanto é legislação, de tudo que tem em cima do condomínio. Por isso, as administradoras existem. Por isso, ele paga alguém, a uma empresa, para dar assessoria a ele. Ele não tem a obrigação de entender da parte trabalhista, da parte tributária, de nada disso. Ele está à frente lá do condomínio dele com o suporte da administradora. É isso que é importante, sabe? Isso é importante, é verdade. Você, muitas vezes, o morador ele tem medo de assumir porque ele acha que ele vai ter que entender de tudo isso. Não, pô. Ele tem 24 horas uma empresa para disponibilizar para ele todas as ferramentas que ele precisar e todas as informações que ele precisar. Entendeu? A gente vê que existe um pouco do medo do morador querer ser síndico por causa disso. Mas não é obrigação de nenhum morador entender de toda a legislação que cobre o condomínio. Existe a obrigação dele saber, ele buscar escolher uma boa empresa. Não buscar simplesmente por preço, mas buscar sobre referência, credibilidade, para que ele não cometa erros. Então, você que vive essa realidade, tenha cuidado, pesquise, busque para que, de fato, você não cometa erro, não é verdade? Isso, exatamente. Bom, eu agradeço a oportunidade. Às vezes que precisar, a gente vai estar à disposição. E eu acho fundamental que você tenha esse seu programa destinado a tudo quanto for profissional dessa área. Sim, claro. Quanto mais você tiver essas pessoas para fazer esse tipo de programa, melhor para o nosso cliente. Claro, melhor para os moradores, melhor para os gestores. Em todas as áreas, seja uma empresa de elevador, seja uma garantidora, seja o que couber no mundo dos condomínios é importante, porque o morador ele não tem essa facilidade, essa disponibilidade no dia a dia. Na hora que você faz esse teu tipo de programa, quem assiste já começa a ter uma noção um pouquinho diferente. Exatamente. Certo? Então, eu agradeço muito. Muito obrigado pela possibilidade e, claro, tá compartilhando tanta experiência, tanto conhecimento e enriquecendo o mercado condominial. Quais são as suas redes sociais? Olha, nós temos, lá para a empresa, a gente só utiliza o Instagram, site. o site. Qual site? Natalcondomínio, @natalcondomínio.com.br. E o Instagram também, Natalcondomínio, @natalcondomínio. @natalcondomínio. Então, você que está nos acompanhando, segue lá. A gente vai mandar também, vai ter todo o conteúdo sobre essa nossa conversa. A gente vai compartilhar, vai marcar, claro, a empresa. E você que está nos acompanhando, não se esqueça. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar com as pessoas que você identifique que é necessário esse tipo de conhecimento, é necessário esse tipo de informação para que, de fato, ele não cometa erros. E claro, gente, eu sou pidão, eu sempre peço, mas hoje não foi necessário eu pedir. O grande João Maria me trouxe um presente, trouxe uma bag térmica da Natal Condomínios e o melhor de tudo é a frase que ele botou: obrigado por construir nossa história com a sua parceria. E claro, muito obrigado, meu amigo, pelo presente. Isso aqui eu vou utilizar bastante. E você que está nos acompanhando vai também ganhar uma bag dessa. Bag térmica linda. Só você fazer o comentário no vídeo e a gente vai fazer o sorteio para que vocês acompanhem, tá bom? E claro, não deixe de acompanhar muitas dicas, soluções e informação sobre o universo condominial. Você encontra aqui.